Farra permitindo a gente no canal. Bora acompanhar aí as atualizações do mercado da bola do Corinthians. Também tem atualização sobre a patrocinadora Master do Corinthians. Então, bastante informação interessante que eu separei para vocês. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e bora acompanhar o vídeo. Bom, antes de falar do mercado da bola, o Corinthians continua se aquecendo no mercado da bola, tentando a contratação de reforços. Eu quero falar do volante Maicon. O Corinthians se acertou com o volante Maicon. O Corinthians se acertou com o Shakhtar Donetsk e terá o Maicon emprestado por mais um ano. Lembrando que o Maicon está recuperado de lesão e fará a pré-temporada com o elenco corintiano. O Corinthians ainda não anunciou não anunciou nenhuma contratação para 2025. O torcedor corintiano ficou na expectativa de contratações de presente de Natal, de presente de Ano Novo. Isso não aconteceu, mas o Corinthians já garantiu um reforço caseiro. Trata-se então do meio-campista Maicon, que ficará no clube por empréstimo em mais uma temporada. A diretoria do Corinthians se acertou com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia pela liberação do jogador pelo 4º ano seguido. Pelo 4º ano consecutivo, o Maicon é emprestado para jogar no Corinthians. O novo contrato será assinado nos próximos dias. O Maicon tem 27 anos de idade. Foi um pedido do Ramon Dias para que ele permanecesse no Corinthians. Ele está recuperado de uma cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho direito, uma cirurgia que foi realizada no mês de maio. Bom, o Corinthians está tentando a contratação de um zagueiro. O zagueiro é a prioridade do Corinthians no mercado da bola. E o zagueiro Luiz Felipe, do Al Ittihad, da Arábia Saudita, foi oferecido ao Corinthians. Aliás, não foi oferecido só ao Corinthians, foi oferecido também ao Palmeiras. Zagueiro Luiz Felipe. O staff do Luiz Felipe conversou com pessoas ligadas ao Corinthians, porque o zagueiro deve rescindir o contrato com o Al Ittihad da Arábia Saudita e, portanto, ele está sendo oferecido ao time do Corinthians. O Corinthians tem estatísticas, tem o scout do Luiz Felipe no seu departamento de scout e já aprovou esta possibilidade de contratação. Resta saber se o Ramon Dias vai querer a contratação do Luiz Felipe, jogador que é bem avaliado, portanto, pelos analistas do Corinthians, sobretudo na parte técnica. O problema é a questão física do jogador. Ele tem um histórico recente de muitas contusões. Inclusive, este é o principal motivo para a possível rescisão dele com o Al Ittihad da Arábia Saudita. Ele é jogador ítalo-brasileiro, tem 2 nacionalidades e já perdeu 14 jogos na temporada atual por conta de um problema na coxa. Então, Luiz Felipe é um jogador que está sendo oferecido à equipe do Corinthians. Jogador que também desperta interesse em equipes como o Napoli e o Betis da Espanha. Napoli da Itália e o Betis da Espanha são outros clubes que demonstraram interesse no Luiz Felipe. A equipe do Betis acena como a principal interessada no jogador. Ele já atuou, inclusive, no Betis da Espanha. Antes de ser negociado com os árabes, ele jogava exatamente no Betis da Espanha. O Corinthians quer um zagueiro de preferência um zagueiro canhoto, mas tem aí o Luiz Felipe que está sendo oferecido. No futebol brasileiro, ele atuou no Ituano, antes de fazer carreira no futebol do exterior. Ele jogou no Ituano. Jogou na Itália também, na Salernitana, no futebol da Itália, jogou no futebol da Espanha, no Betis, como eu disse, e jogou no Al Ittihad da Espanha. Então, portanto, esse é Luiz Felipe, jogador que tem 27 anos, fez as categorias de base dele no Ituano, e é um jogador que jogou na Lazio da Itália também, é um jogador que está sendo oferecido à equipe do Corinthians. Resta saber se o Corinthians vai querer contratar este jogador. O Corinthians que tem na mira a possibilidade da contratação do Davi Luiz, zagueiro de 37 anos, mas o Davi Luiz está pedindo muito para jogar no Corinthians. O Cruzeiro também tem interesse na contratação do Davi. Fortaleza também tem interesse. Então, o Davi Luiz está mais de Cruzeiro e de Fortaleza do que propriamente de jogar no Corinthians. Embora o Corinthians pretenda a contratação de um zagueiro para jogar ao lado do André Ramalho, porque entende que o Félix Torres, o Gustavo Henrique, jogadores, o Caetano foi dispensado,
são jogadores que ainda não, o Kaká, não agradaram a equipe corintiana, não agradaram ao técnico Ramon Dias. O Corinthians também busca a contratação de um lateral esquerdo, além de um zagueiro, quer a contratação de um lateral esquerdo, quer a contratação de um meio-campista, de um meia-atacante e a contratação de um ponta de velocidade. São as prioridades do Corinthians no mercado da bola. A gente vai falar agora do... Vai, Pacheco. Anuncia? Corinthians de novo aqui no Gazeta Esportiva. Na verdade, agora é um assunto que aborda outros times do Brasil. Não é só o Corinthians, mas também o Corinthians. O que você tem de novidade da patrocinadora do Timão, Salazar? Vamos lá, Michele. Na última terça-feira, o governo federal emitiu a atualização da lista das bets que estão autorizadas a operar aqui no Brasil, né? A gente teve um problema aí com a Esportes da Sorte e outras empresas também, a VaideBet, a PixBet, tudo mais, no ano passado, quando algumas delas não tiveram autorização do governo para operar aqui no Brasil. Só que por meio da Loterge, né, lá do Rio de Janeiro, essas empresas conseguiram autorização para continuar operando, inclusive divulgando a marca na camisa dos times de futebol. A CBF, na ocasião, emitiu um ofício de exceção para os clubes terem essas empresas estampadas na sua camisa e tudo mais. E elas estavam operando até hoje por isso, dessa maneira, né? Por causa dessa autorização e por causa desse ofício de exceção da CBF. O que aconteceu? O André Mendonça, ministro do STF, hoje, em caráter liminar, soltou uma decisão dando 5 dias para a Loterge atender a demanda do governo federal, que é o quê? Uma atualização, o governo federal soltou uma atualização da lista das bets que estão autorizadas a trabalhar aqui, a operar aqui, e não entrou. A Esportes da Sorte não entrou, ela não está autorizada, ela patrocina o Corinthians, ela patrocina o Bahia, o Grêmio, até há pouco tempo atrás o Ceará, não sei se o contrato foi renovado. A PixBet do Flamengo está na mesma situação. A VaideBet, que era também do Corinthians e de outros clubes aqui no Brasil, do feminino do Palmeiras, ela também está na mesma situação. E resumindo para vocês, o que o André Mendonça, ministro do STF, fez foi, olha, acabou essa exceção para as empresas que estavam operando por meio de uma decisão da Loterge. Acabou. Quem tinha essa autorização por causa da Loterge não tem mais. Elas vão ter que entrar de acordo lá com o governo federal. Em cima disso, qual que é o grande problema? Agora é um problema, vamos pensar o seguinte, isso é um problema das empresas, das bets, para resolver com o governo. A Esportes da Sorte, inclusive, mandou uma nota oficial aqui para a Gazeta, explicando que ela tem a autorização da Loterge, que ela entrou com um pedido para pedir a licença para o governo federal, foi indeferido, mas ela entende que entregou tudo que o governo pediu, está até tentando entender por que foi indeferido, vai recorrer disso. Diante dos fatos, o Grupo Esportes da Sorte reafirma o compromisso de regulamentação do setor. Ela diz que ela está em busca dessa regulamentação. O problema é que o governo, segundo a lei, tem 150 dias para responder. Então, assim, e o governo alega que não, que apesar da empresa dizer que não, ó, eu entreguei tudo, está tudo certo, o governo diz que não deferiu a autorização por entender que teve algum problema. Peraí, Salazar, a Esportes da Sorte ela também não é só do Corinthians, é de outros clubes. Esses que eu citei, Bahia, Grêmio, estava com o Ceará, era também do feminino do Palmeiras até o final de 2024. Agora não é mais. O problema específico do Corinthians com o estudo, específico do Corinthians, o que o Corinthians tem que entender? O problema não é a Esportes da Sorte. O Corinthians não está preocupado com a Esportes da Sorte, está preocupado com a Esportes da Sorte? Não está preocupado. O problema é Memphis Depay. Por quê? O contrato do Memphis Depay, ele é com o Corinthians. O torcedor tem que entender isso. O contrato do jogador, ele é com o clube. Se o clube depois vai lá e busca uma grana com o patrocinador para pagar esse jogador, é um problema do clube. Então, se a Esportes da Sorte, do dia para a noite, deixar o país, como fez a VaideBet, tchau, rescindo, um abraço. A conta para pagar o Memphis fica pro Corinthians. Essa conta é o seguinte, a operação Memphis Depay, ela custa aí ao todo cerca de 84 milhões de reais, dá um pouco mais de 3,5 milhões por mês. O Corinthians não tem condição de arcar com isso sozinho. Esse é o problema. Então, vamos pensar o seguinte, a Esportes da Sorte não consegue autorização e será que ela vai conseguir, vai continuar honrando? Porque são 5 meses que o governo pode demorar para dar autorização. Exato, quem vai pagar o salário desses 5 meses? Exato, e assim, ela pode não estampar, ela pode não operar, mas ela pode continuar pagando? Pode. Mas a palavra, Michele, é risco.
O Corinthians está sob risco, porque se essa empresa fizer o que a VaideBet fez, tive um problema aqui, então um abraço. Se eu não posso operar, se eu não posso tampar, então eu vou embora. O Corinthians vai atrás, cobra a multa rescisória, pega a multa e paga o Memphis Depay. O diretor do Corinthians falou isso para mim. Mas assim, quem garante quando vai cair o dinheiro dessa multa? Essa multa é de mais ou menos 100 milhões de reais. Mas quando vai receber? O Corinthians não recebeu a multa da Talça até hoje. Está lá na justiça, está lá. Querendo a multa. Até hoje não caiu. Então assim, ficaria uma conta para o Corinthians que o próprio Corinthians, decidiu correr o risco. Por que eu digo que o Corinthians decidiu correr o risco? Na época da contratação do Memphis Depay, o Corinthians tinha lá a Ernst Young, que era a empresa que o Corinthians contratou para auxiliar justamente na governança e na parte financeira. A Ernst Young foi contra a contratação do Memphis Depay nos moldes que o Corinthians queria fazer. Eles pediram para ter uma garantia do pagamento. A Esporte da Sorte vai pagar 57 milhões, eu preciso de uma garantia. Qual é? Não, a Ernst Young disse para o Corinthians, pede uma garantia. E eles não deram. E o Corinthians não pegou nenhuma garantia. Aí o Leonardo Pantaleão, que está nos assistindo aqui, mandou um abraço para o Paulo Sérgio. Ele era o diretor jurídico da época. E ele, então, sugeriu à diretoria do Corinthians que fizesse um seguro. E um seguro assim, de 90 dias. Faz um seguro só de 90 dias, porque dá tempo de você ir atrás de outra bet. O Corinthians vai ficar sem patrocinador. Se ela vai de bet, vai Esporte da Sorte. Se sair Esporte da Sorte, vai vir outra. Mas você precisa de um tempo para ir atrás de outra. E nesse tempo de 60, 90 dias, quem paga o Memphis? Quem paga? Entendeu? Então, só que o Corinthians fez o seguro? Não, o Corinthians não fez o seguro. Então, assim, se der um problema, o Corinthians tem que arcar. A Lei Geral do Esporte mudou recentemente. Porque também seguro deve ser caro, né, Salazar? Mas aí é melhor do que correr o risco de ficar com 84 milhões para pagar sozinho. Esse é o problema. O risco. O seguro é isso, é um risco. É igual o seguro do carro. O seguro do carro está caro. Mas esses 84 milhões são divididos em quanto tempo? Esses 84 milhões são divididos em quanto tempo? 22 meses. Até junho e julho de 2026. Tá. Agora uma outra questão que fica sobre o pagamento do Memphis Depay é o seguinte. A Lei Geral do Esporte também é uma lei que mudou recentemente. Ela diz hoje que se o clube deixar de honrar com os compromissos financeiros, seja direito de imagem, salário, por 2 meses apenas agora, 2. Se o Corinthians não pagar o Memphis Depay em janeiro e em fevereiro, ele já tem condição de solicitar rescisão e cobrar toda a grana no contrato. Igualzinho o Matias Rojas fez, o Mosquito fez agora também recentemente. Ou é pagar aquilo que está na carteira de trabalho? Não, integral. O contrato. Porque tinha uma coisa antigamente que o clube pagava o que estava na carteira. Agora entra tudo. Direito de imagem, então, inclusive, está citado na lei. É tudo. O direito de imagem não pagava, lembra? Tudo, agora é tudo. E aí aquela advogada, ela... Porque o que eles alegavam? Não, eu posso atrasar direito de imagem, eu não posso atrasar CLT. Agora acabou isso. Se atrasar até a imagem, o jogador pode pedir. Acabou de acontecer isso, Michele. A gente noticiou aqui o caso do Mosquito. Foi pro Vitória, ele alegou isso, não me pagaram, alegou, tchau, foi embora. O Rojas tá lá na FIFA, o Corinthians já ganhou em primeira instância na FIFA, o Corinthians vai ter que pagar 40 milhões, que é o contrato inteiro pro Rojas. Então assim, se o Memphis Depay não receber em janeiro e fevereiro e fizer isso, quem paga essa conta? Como é que fica? Você entende? Então assim, qual que é o nome disso tudo? Risco. Eu falei com um dirigente do Corinthians atual que falou assim, a situação é delicada. Porque, assim, por enquanto está tudo sob controle, corintiano. Por enquanto está tudo sob controle, pode não acontecer nada de errado. Mas o risco é muito alto. O Corinthians, nesse momento, sabe o que ele está fazendo? Rezando para Esportes da Sorte se resolver com o governo. Assim como o Corinthians está assim. Assim como o Corinthians, a maioria dos clubes que tem essas bets. Não. Porque é só o Corinthians que tem um vínculo de grana para um jogador. Você entendeu? Uma coisa é você ter o dinheiro da patrocinador para você fazer o que quiser. Esses 57 milhões, ele está no contrato que ele é para o jogador. Mas aí não tem um negócio com o Memphis que pode ter uma rescisão amigável? Se fosse para a Série B. Se fosse para a Série B, ele poderia escolher isso, ou o próprio Corinthians poderia escolher isso. Era mútuo. Quem quisesse falar, vai ficar muito pesado. Tinha uma coisa amigável, tinha uma coisa dessa. Rescindia sem custos. Rescindiria sem custos. Agora não é o caso. Agora o que nós estamos falando é de salário e dinheiro de imagem. E o corintiano quer ter o Memphis Depay no time. Para o corintiano seria terrível. Perder o jogador em campo e ainda ficar com a conta toda para pagar. O Corinthians assumiu um risco lá atrás. Aí, no meu entendimento, um erro crasso, porque você foi avisado por uma empresa especializada, você foi avisado pelo diretor jurídico e você decidiu fazer mesmo assim, correr esse risco. Olha, meu amigo, agora... Continuando aí falar desse assunto, né, da patrocinadora Master do Corinthians, porque
é o que está bombando aí de informação, até saindo um pouquinho aí da questão do mercado da bola, tem essa situação do Luiz Henrique, eu vou trazer no próximo vídeo uma análise para vocês um pouquinho mais detalhada do jogador, mas já adianto que o jogador tem muita lesão, principalmente na última temporada, praticamente não atuou por causa de lesão. Bom, galera, um imbróglio danado dessa situação da patrocinadora. Eu acho que isso não vai envolver em nada a parte do Memphis. Eu acho que por tudo que ele conseguiu fazer no pouco tempo de Corinthians, o Corinthians não vai ter dificuldade para conseguir alguém para continuar fazendo os pagamentos do jogador. E aquilo eles estavam falando, né? O Salazar mesmo citou dessa situação do Corinthians ter atrelado ao contrato também o pagamento de um jogador em específico, que é caro e a gente sabe, mas isso vai ser oneroso para todos os clubes de futebol que vão perder aí as suas bets em virtude dessa situação, caso isso acabe ocorrendo. A gente sabe que ainda tem vários embrólios jurídicos para rolar em cima disso, mas é muito louco, porque hoje de manhã eu estava acompanhando o noticiário para poder trazer informação para vocês à noite, e de manhã estava tudo certo, até a hora do almoço estava tudo certo, até porque ela tinha a autorização da Loterge, né, lá pelo Rio de Janeiro para funcionar, e mesmo ela não tendo saído na lista oficial do governo para atuação em âmbito nacional, ela tinha ainda essa preliminar, essa prerrogativa que a fazia continuar operando de forma normal. Porém, quando foi agora no final da tarde, saiu essa situação que o Supremo foi e derrubou essa situação, aonde o acordo lá, o pagamento que eles fizeram junto com a Loterge, né? Que tem um pagamento envolvido para poder ter a permissão. Então, essa permissão junto com a Loterge já não vale mais de forma nacional, sim só lá para o Rio de Janeiro, por causa dessa liminar que saiu, e aí complicou de vez a situação toda. Fato é que o Corinthians, dia 7 agora, já tem que pagar salário, né? É uma folha altíssima. A gente sabe que não é só os jogadores, tem os funcionários também, então chega lá perto dos seus 30 milhões de reais por mês, é uma folha bem alta, e o Corinthians está aí atrás de não deixar de honrar com seus compromissos. Eu acho que um erro muito grave que foi cometido nessa questão, hoje o vídeo ficou até um pouco mais longo por causa dessa situação, mas acho que é interessante a gente comentar e quero saber de vocês, larga no comentário a opinião de vocês sobre esse assunto. Então, assim, o Corinthians, na minha opinião, só foi mal nessa questão do diretor jurídico do Pantaleão, que avisou que o Corinthians tinha as condições necessárias, possíveis no momento, para poder fazer um seguro para o Memphis, né, de 2, 3 meses, que é o que o Pantaleão pedia naquele famoso e-mail do Pantaleão ao Corinthians que vazou, né? Então ele pedia ali pelo menos uns 3 meses ali, para caso ocorresse algum problema, que já tinha coisas já rolando com a patrocinadora já desde aquela época da contratação do Memphis. A gente sabe que foi feita a contratação em meio a esses problemas de regulamentação das bets aqui no Brasil. E aí, com isso, o Corinthians podia ter optado por esse seguro, mas acredito que para, sei lá, agilizar o processo do negócio todo, para não colocar mais um imbróglio na situação e talvez ali ciente de que não teria problema com a patrocinadora, o que eu acho que era difícil de se ter essa certeza, mas não sei, né? Estou pensando assim como eles lá podem ter pensado na época da situação toda, acabaram optando por não fazer. E aí eu acho que isso sim foi um erro, mas eu acredito que o Corinthians não vai ter dificuldade nenhuma, vai ter aí problema 1 mês, 2 meses e já consegue uma outra patrocinadora master, caso realmente venha aí a cair toda essa situação com a atual, porque é o que eu disse, é um imbróglio jurídico tão doido que a gente fala uma coisa agora, eu estava vendo uma coisa na hora do almoço e agora na hora da janta já era outra totalmente diferente. Então, vamos aguardar para ver como é que vai ficar. Esportes da Sorte já se pronunciou, fez a nota oficial dela. Vamos ver o Corinthians, que também tem que se pronunciar para a gente poder ter uma noção como que o Corinthians está vendo essa situação. E aí a gente vai poder falar mais sobre esse assunto. Beleza, galera? Se chegou até aqui é porque gostou do vídeo, gostou das informações, então não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho. Agradecer a todo mundo aí, um abração, um ótimo restante de dia aí para vocês, quinta-feira, né? Um ótimo final de quinta-feira para vocês, dia 2 de janeiro. Amanhã a gente está de volta com mais informação do Corinthians. Não sei se hoje na madrugada eu volto,
Se não, amanhã eu tô de volta aqui na parte da tarde. Preciso dar uma descansada de leves, mas a gente volta a se falar já já. Valeu, um abração, até já já e vai Corinthians!